Sejam bem-vindas a mais um podcast Mulher Confiante, um lugar de ativação intercessória, um lugar onde compartilhamos experiências e como é bom, a multiforme sabedoria de Deus liberada através de cada uma de nós que somos únicas. E hoje a convidada especial é a Thaís, minha filha. Ela é esposa, ela é mãe, ela é uma adoradora, mas também headhunter, e ela vai contar para nós um pouquinho da sua experiência. Thaís, obrigado por aceitar o convite. Você é bem-vinda. Obrigada, muito prazer a todas. Eu sou headhunter, sou diretora executiva de uma área de soluções para conselhos, então hoje eu atuo com governança, atuo com empresas familiares, seleção de conselheiros num âmbito executivo bastante complexo, eu diria, né? Então estou nesse mundo dos negócios há cerca de 17 anos, que é bastante desafiador. E conta para nós, dentro dessa complexidade, onde Deus se encaixa, onde a palavra do Senhor te dirige, te guia no dia a dia. Eu acho que o grande ponto é a gente ter certeza do nosso propósito, do nosso chamado, né? Eu vejo ao longo dos anos que a vida é como um grande quebra-cabeça, né? A gente vai vendo as peças e aquele quebra-cabeça vai sendo montado até que num determinado momento você entende o porquê de ter passado por determinadas situações, ou um outro paralelo também que eu gosto, é como se fôssemos um diamante, né? Ao longo da nossa vida, a gente vai passando por lixas, né? Por pessoas, por situações que são necessárias para que a gente, de fato, brilhe. Então, ao longo dos anos, eu tive muitas experiências com Deus, sempre no secreto, nos meus momentos de adoração. E no livro Débora, né, que a gente escreveu aqui em conjunto, eu trago um pouco dessa reflexão da questão da vida de adoração, que não é relacionada ao canto ou à música. Adorar não é cantar. Adorar realmente é a gente viver para Deus em tudo que a gente faz. Então, ter excelência, dar honra, ter humildade. Então, eu sempre prezei por ter uma vida de adoração no sentido de entregar a Deus tudo que eu faço e fazer o meu melhor como para Ele, porque no final do dia é para Ele que a gente trabalha, é para Ele que a gente vive, como diz o versículo, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Muito bem. A Thaís falou um pouquinho sobre o livro Débora. Empresta só um minutinho esse livro. Débora é uma personagem bíblica. Assim como ela foi profetisa, uma serva fiel, ela também comandou um exército de 10.000 soldados, com muita sabedoria, com muita destreza, porque o seu coração era do Senhor. Também ela era esposa e tinha o secular. Hoje nós entendemos que a nossa igreja começa dentro da nossa casa, no meio da família. Isso é estendido ao trabalho também. Fala um pouquinho sobre isso, Thaís. No contexto de Débora, né, a gente enxerga que ela era juíza, profetisa e esposa, né? São esses 3 papéis que são destacados ali quando a gente lê um pouco sobre a história dela, né? E da mesma forma, nós temos essa pluralidade de papéis como mãe, esposa, né, ou filha, no contexto de família. Nós temos o nosso contexto profissional e o contexto espiritual também, né? Ou seja, ministerial. Então, todas nós temos facetas nas quais a gente precisa trabalhar e precisa ter consciência, né, de sermos usadas por Deus nessas 3 áreas. E dentro desse contexto de Débora, né, eu trago aqui um pouco no livro exatamente o contexto histórico, porque ela viveu numa época rodeada por homens, sendo uma mulher ali para juntar 10.000 homens para a guerra, né? Então imagina o quão disruptivo foi isso, né? Sendo que a gente lê lá em Juízes 5, no canto de Débora, o quanto ela repete algumas palavras, né? Que isso é comum no hebraico para se enfatizar algo. Então aqui a gente visualiza ela falando por vezes para si mesma, né? Eu,
eu, Débora, desperta, desperta. Então, ela mesmo aparentemente se chamava à consciência de que olha onde eu tô, olha onde eu cheguei. E com isso, um outro ponto, um gancho que eu puxo aqui no livro também, é o que a gente enxerga muito acontecer no mundo corporativo, que é a síndrome da impostora, né? Onde as mulheres não conseguem, por vezes, se enxergar naquele papel para o qual elas foram designadas. Então, existe sempre um autoquestionamento ali de: poxa, será que eu devo? Aquele medo, né? Será que eu sou capaz? Que são setas, muitas vezes, que a gente aceita do inimigo na nossa mente, né? Nos fazendo duvidar daquela capacidade, daquele chamado que Deus tem para nós. Então, Débora certamente passou por isso. Claro, a Bíblia não relata, mas pelo canto dela e por vezes ela falar desperta, eu, Débora, eu, parece que ela tenta se autoafirmar ali em determinados momentos, e na própria Bíblia a gente consegue ler a genealogia dos homens, mas no caso dela a gente só tem a referência de Lapidote como marido dela. A genealogia dela, por mais que ela tenha sido juíza e tida como mãe de Israel, não é trazida na Bíblia. E por aí a gente já pode ver esse contexto histórico do quão disruptiva ela foi como uma mulher liderando um exército. Um ponto abordado agora pela Thaís, que é muito importante entre nós mulheres, é a nossa identidade. Em primeiro lugar, somos chamadas a ser filhas. Então, como filha de Deus, eu tenho herança do meu pai. Não existe filha de Deus incapaz, porque toda capacidade o Senhor nos dá. Não existe filha de Deus burra, desculpa a palavra. O nosso pai é inteligente e nos deu inteligência. Então, o fato de não crermos em quem Deus diz que somos vai trazer limites para o cumprimento da nossa missão, como esposa, como mãe, como pastora, diretora, como professora, como médica, enfim, seja o que for, nós precisamos da sabedoria do alto, porque a mulher sábia edifica o seu lar e a tola o destrói com as suas próprias mãos. Então, eu creio que dentro dessa abordagem, o que você vive no dia a dia manifesta através de você a palavra, a luz, muitas vezes em silêncio. Dentro desse raciocínio, qual seria o processo para chegarmos onde Deus deseja que cheguemos? É interessante, né? Inclusive, eu trouxe um pouco isso no livro, porque muitas vezes a gente olha alguém numa posição executiva e fala: nossa, eu queria estar ali. E não faz ideia do processo por trás. Assim como alguns exemplos bíblicos aqui que eu cito, Jó, quem olha. Agora, imagina o processo dele em perder seus filhos, a saúde, absolutamente tudo que ele tinha. Você permaneceria adorando nesse contexto de catástrofe? Aí eu te trago também José. Ai, mas ele foi um governador. Nossa, como eu queria estar no lugar de José. Pois é. Agora imagina a dor de ter sido vendido pelos seus irmãos, né? Ficar longe do pai, se tornar escravo, ser preso injustamente. Você se manteria, né, humilde, continuaria acreditando nos sonhos que Deus te deu? Você perdoaria? E aqui a gente vê um exemplo vivo do princípio da humildade que precede a honra, né, na vida de José. Ele foi humilde, depois ele foi honrado. Da mesma forma, Davi. Imagina, né, se você sendo desmerecida, desvalorizada pela sua própria família, desacreditada, rebaixada, né? Davi não foi nem lembrado ali pelo pai dele para ser apresentado ao profeta na hora de buscarem quem seria o ungido. Você seguiria com tanta determinação, mesmo quando as pessoas, as suas pessoas mais íntimas, não acreditam em você? Abraão, imagina não ter filhos até sua velhice e depois Deus pedir o seu único filho. Você teria essa tamanha fé e lealdade a Deus, né, a ponto de entregar o seu bem mais precioso. E por fim, assim, Moisés, pensa no sentimento de descobrir que você foi adotado e depois você
é o porta-voz de pragas para aquele que um dia foi o seu irmão, que você tem um carinho pelaquele povo e de repente vê tudo aquilo sendo destruído e se manter firme naquela palavra que Deus te deu, permanecer obediente mediante até um sentimento de culpa, de tá levando aquelas pragas. Então, com isso, a gente percebe que os processos são muito difíceis. A gente tende a olhar só o pico da montanha, mas não vê todo aquele caminho para se chegar até lá. Todo o trabalho, Davi, durante muitos anos, quantos anos ele teve, né, até matar um gigante? Ele teve que trabalhar aquela funda, aquela técnica para poder matar o gigante um dia. Então, da mesma forma, nós mulheres, principalmente num cargo executivo, a gente passa por muitas situações onde a gente tem que ficar calada, onde a gente não tem com quem conversar, não tem com quem se abrir, muitas vezes está num ambiente muito diferente ou num ambiente masculinizado, que é muito comum, e se vê por vezes se questionando como Débora, eu tô aqui, desperta, olha onde você tá, olha onde Deus te colocou. E tudo isso a gente começa a enxergar aquele quebra-cabeça se formando ao longo da nossa vida e se fechando para aquilo que Deus projetou e desenhou para a nossa vida. É um processo de renúncia, Sim, porque você vai ser apedrejado, você vai ser caluniado, você vai ser traído em muitos momentos e o próprio Jesus tinha Judas à mesa. sim. Ou seja, nosso foco no processo é o Senhor. Vamos passar pela prensa, como a parábola das 10 virgens. A luz das 5 sábias permanece através de uma prensa. O óleo é produzido e o óleo traz luz. Então, somos espremidos ou espremidas, somos prensadas para então extrair o melhor que Deus depositou em nós. E claro que o objetivo é: tudo que fazemos deve glorificar o nome do Senhor. Dentro disso, eu me lembro uma vez que eu estava indo para o escritório, eu estava no metrô e entrou uma pessoa, né, um mendigo, com um cheiro muito forte, que as pessoas no vagão, algumas saíram do vagão, e naquele momento eu cobri assim o nariz. Nesse momento, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Você percebe o cheiro? Você percebe o impacto de um cheiro? Me veio muito a questão de que nós carregamos o perfume de Cristo. Então, independente das nossas palavras ou né, do que a gente fizer ou deixar de fazer, o nosso impacto num ambiente, ele tem que existir porque nós carregamos o perfume de Cristo. Então, um cheiro, ele impacta todo um ambiente. E da mesma forma, nós, como filhos, filhas de Deus, a gente deve impactar o ambiente. A gente tem sim que mudar o ambiente no qual nós estamos inseridas, porque no final do dia nós somos luz do mundo, sal da terra. Isso mesmo. E aquele versículo encaixa muito bem aqui. Não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. E para isso eu preciso mergulhar na luz. Eu preciso ter fome e sede de conhecer quem é Jesus. Tudo por Ele e para Ele. E tudo que fizermos, como já foi dito aqui, seja glorificado o nome do nosso Senhor. E, nesse contexto, sem intimidade, sem lugar secreto, sem aquela adoração, nós não vamos conhecê-lo. Sem busca pela palavra, nós não vamos conhecê-lo. E a missão não será cumprida, porque o autor e consumador da nossa fé e aquele que tem o poder para realizar é o Senhor. Então precisamos dele e dependemos dele. E ele realiza coisas grandes, coisas firmes que nós nem esperamos. Eu creio que você não esperava estar onde está hoje, mas o Senhor a conduziu, porque o Senhor depositou em você inteligência, sabedoria, e na tua submissão o Espírito Santo ativou e te conduziu. Então, tudo é para glorificar o nome do Senhor. Puxando o gancho no que você estava falando,
para a gente externar o aroma de Cristo, a gente passa por um processo. Para que o perfume seja extraído, a essência precisa ser espremida. Então, a gente vai ser espremida em determinadas fases da nossa vida para que aquele óleo, para que aquela unção, fazendo um paralelo, realmente aflore na nossa vida. E conforme o nível de maturidade, a gente vai tendo outras experiências, outros níveis de intimidade com Deus, e esse perfume, ele vai sendo exalado de formas diferentes ao longo desse processo. E eu queria só finalizar lendo uma das páginas aqui do livro, trazendo aqui Josué 1:9, não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Então, tudo na nossa vida demanda esforço, atitude, posicionamento. Se você quiser conhecer a Deus, busque-o. Quer mudar seus hábitos? Tenha disciplina. Quer se tornar especialista num tema? Dedique-se. Quer ser bem-sucedida? Persevere e dê o seu melhor, com excelência. Se não te valorizam, valorize-se. Não acreditam no seu potencial? Por que isso te impediria? As opiniões dos outros não podem afetar o seu destino. O relevante é como Deus te vê e não a visão dos outros a seu respeito. Lembre-se que o esforço supera o talento. Por outro lado, se você já tem talento, não enterre-o. Use-o, pois você será cobrada por Deus. Então, eu queria deixar essa mensagem. E você poderia, nesse momento, fazer uma oração agora? Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada uma que está assistindo este podcast nas tuas mãos, pedindo agora discernimento do alto, Pai, que cada uma seja usada na área em que foi chamada por ti, com ousadia, com discernimento, ouvindo a tua voz, sendo capacitada por ti, e, Senhor, que nenhuma enterre os seus talentos, mas sim possa usá-los para a tua honra, para a tua glória, porque nada é nosso, tudo vem de ti, a capacitação vem de ti, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa inteligência, tudo é teu e deve voltar para ti em prol do teu reino. Portanto, Deus, eu oro para que todas tenham esse entendimento de que tudo é para ti, em prol do teu reino, e que a gente deve sim multiplicar os nossos talentos nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você seja ativada pelo poder do alto em tudo aquilo que o Senhor te entregou. Frutifique, floresça, se desenvolva e assim, juntas, cumpramos a nossa missão em nome de Jesus. Se esse momento tocou seu coração, edificou a sua vida, não esquece de dar o seu like, compartilhar, comentar e até a próxima, em nome de Jesus.